Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você que abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, lá no versículo 13, que nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, em uma emissora americana chamada BBC, algum tempo atrás houve uma reportagem a respeito da situação dos refugiados da Síria, do Afeganistão, da Eritreia e do Marrocos, em um campo em que eles estavam esperando para poder se deslocar para a Europa. Os repórteres constataram ali que o cenário era precário. Eles vivem em tendas, abrigos improvisados, sujeitos à chuva, lixo, lama e várias doenças. Para ter ideia, a sarna é um problema de saúde constante, além da violência e muitas outras situações. Mas o que Paulo nos mostra aqui é que a situação daqueles que foram libertos por Deus tem uma realidade completamente diferente. Veja, irmãos, que após a oração que Paulo fez no versículo anterior, no qual ele orava e rogava a Deus pela sabedoria espiritual dos crentes, pela capacitação prática deles e também de recomendar a gratidão com alegria, Paulo agora ele vai apresentar a pessoa de Cristo. Mas antes disso, ele vai falar do poder resgatador do Pai. É importante nós observar, irmãos, a analogia colocada aqui. Paulo está falando de uma ação libertadora que ocorreu na vida dos crentes. Ele nos libertou do império das trevas. Essa ação, veja bem, não foi provocada pelos próprios indivíduos que lutaram e conquistaram sua independência. A colocação clara de Paulo é que essa ação é uma ação divina. Ele fala de um resgate que Deus realiza na vida de certas pessoas. O verbo grego aqui, que é traduzido por libertar ou resgatar, ele está numa forma verbal que é chamada de aoristo, que indica uma ação definitiva, uma ação completamente realizada. Isso significa, irmãos, que Paulo ele queria ensinar-nos que uma vez que Deus realizou essa libertação, uma vez que Deus ele realizou esse resgate, é impossível que essas pessoas voltem a ser escravizadas novamente. Mas talvez a pergunta seja: mas nos resgatou de quê? Nos resgatou da onde? E ele fala aqui: ele nos resgatou ou nos libertou do império das trevas. Para Paulo, irmãos, isso significa dizer do domínio do pecado, do reino maligno de Satanás. Desde que Adão pecou, todos os homens já nascem nessa condição, escravizados pelo pecado, naturalizados no império da morte, nascidos como filhos da ira, como Paulo também coloca lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2. E como realça Paulo ainda lá em Efésios, capítulo 2, no versículo 12, quem nasce nessa condição não tem esperança e está sem Deus no mundo. Porém, veja, irmãos, que esse resgate de Deus possui uma ação completa. É uma ação em que ele nos liberta, não para nos soltar no mundo, não para nos soltar num campo de refugiados, não para nos colocar em uma região ali debaixo de tenda sem nenhuma condição de se viver. Não. Deus ele promove o resgate para nos levar a uma nova realidade. Ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportar, aqui no original grego, também significa transferir. Há uma transferência completa, verdadeira e definitiva que Deus faz na vida daqueles que foram resgatados. Existe um reino nos esperando. Na verdade, irmãos, nós já sentimos esse reino em parte, mas nós sabemos que o desfrutaremos ainda de forma plena no futuro. E o que Paulo coloca aqui é que é o reino do Filho do seu amor.
Jesus mesmo, ele certa vez afirmou essa característica do amor do Pai por ele, ao dizer lá em João capítulo 10, no versículo 17: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. O amor do Pai pelo seu Filho, Jesus, é evidente em toda a narrativa dos evangelhos. Certa vez, quando também Jesus estava com dois dos seus discípulos subindo ao monte no qual houve a transfiguração, foi ouvida uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus nos liberta do império maligno para nos transferir para um reino de um filho que é muito amado. Veja bem, irmãos, o que Paulo está falando, nos ensinando nessa meditação de hoje, é que os crentes já estão libertos e, uma vez libertos, não podem ser escravizados novamente. É uma libertação eficaz, é uma libertação definitiva, é uma libertação completa e perfeita. E ele continua dizendo que nós já vivemos numa nova realidade. Uma vez que saímos do império das trevas, nós já podemos desfrutar de um reino amado pelo Pai, de um reino que é governado pelo seu Filho que é amado, de um reino que é o reino da luz, que nós podemos ver de forma plena e completa lá em Apocalipse capítulo 21 e 22, no qual nos é narrado a respeito dos novos céus e a nova terra. Foi a respeito desse reino que Senhor Jesus, ele mesmo disse aos seus discípulos: Estou indo preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Nós temos libertação completa. Vivemos uma nova realidade, um novo reino. E temos um rei que é amado, um rei que governa com todo o amor do seu Pai e governa também a nós com toda a demonstração do seu amor. Amanhã nós completaremos esse versículo ao dizer no versículo 14 que nele temos a redenção e a remissão de pecados. Que Deus nos abençoe e derrame sobre nós mais e mais da sua graça. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Louvamos o Teu nome e agradecemos por Tua obra em nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque, embora sejamos pecadores, cheios de falhas, cheios de erros, Tu nos amaste, ó Pai, e demonstrou o Teu amor por nós, nos libertando do império das trevas quando nós éramos ainda seus inimigos. Quando nós éramos ainda pecadores, quando não tínhamos realmente nenhuma condição de fazer nenhum benefício à nossa própria vida. Mas tu nos resgataste, tu nos tiraste da escravidão do pecado, tu nos tiraste, Senhor, da situação lamentável da vida escravizada para vivermos uma nova realidade no reino do seu Filho. Capacita-nos a enxergar isso e ver, Senhor, a grande bênção que recebemos. Pedimos, Senhor, que saibamos lhe amar como nos amaste também. Vivifica o nosso coração. Abençoa, Senhor, para que os teus filhos possam viver nesse reino amado, amando uns aos outros. É isso, Senhor, que nós pedimos, em o nome do teu Filho amado Jesus. Amém.